Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, e não vai ser longo hoje, porque as crianças vão voltar, e nós temos a ceia também, sobre a Páscoa, sobre essa celebração de Páscoa, o que ela realmente significa para nós. E eu escolhi um texto onde o apóstolo João, ele escreve um pouco. Na verdade, não é sobre a Páscoa em si que ele fala, mas ele fala sobre algo muito importante que tem tudo a ver com esse momento de Páscoa. Ele diz assim, na primeira carta de João, capítulo 1, ele fala o seguinte: estamos escrevendo a vocês, João fala para os leitores dele, a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e com nossas mãos, e as nossas mãos tocaram nela. João está dizendo, olha, nós vimos e ouvimos a palavra da verdade. Ele se refere a Cristo como a palavra da verdade. E ele fala, nós não só vimos, mas tocamos nele. Depois eu vou explicar para vocês por que ele é tão enfático em dizer isso. Tocamos nele. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Vejam, o apóstolo João, ele está reafirmando nessa primeira carta dele aquilo que ele havia dito no seu evangelho. Vamos voltar lá, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, ele fala algo parecido com o que ele fala na sua primeira carta. Ele reafirma, ele diz assim, no primeiro capítulo do Evangelho de João agora, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele não somente estava com Deus, mas ele era Deus. Era o próprio Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Vejam, então, quando ele chega na carta, ele repete isso, quando diz que essa palavra existiu desde o princípio, e ele ouviu, e ele viu, ele mesmo viu. Ele não conta algo que alguém contou para ele, mas ele diz, eu enxerguei com esses olhos aqui, eu vi Jesus Cristo, e não somente vi e ouvi, mas eu toquei nele. É muito importante isso que João diz, quando ele fala, eu toquei nele. Sabe por quê? Porque na verdade João está tentando nessa carta, ele está tentando combater um falso ensino chamado de docetismo. Esse falso ensino dizia o seguinte, afirmava que Jesus apenas tinha a aparência de ser humano, mas ele nunca foi um ser humano, ele sempre foi Deus e somente Deus. Ele não era a encarnação de Deus em forma de homem, ele era Deus, ele sempre foi apenas Deus, portanto, ele apenas aparentou morrer, mas não morreu, porque Deus jamais morreria. O docetismo afirmava isso, e João tenta convencer os seus ouvintes que isso é falso. Agora, o que isso significa? O que significa crer nisso que o docetismo pregava como verdadeiro? Significa que não houve encarnação.
Ele não se tornou homem, Jesus não se tornou homem, Deus em Cristo não se tornou homem, e nem conheceu o que é ser um ser humano. Ele não sofreu as dores que os homens sofrem, portanto não houve morte de um inocente que tomou sobre si os pecados dos homens. Nada disso foi real, foi verdadeiro. Era apenas um Deus encenando. Ele era Deus. E João vai e diz, não, eu mesmo o vi, e eu toquei nele, era de carne e osso, era homem como eu. João começa então referindo-se a Cristo da seguinte maneira: eu estou falando a vocês a respeito daquele que é a palavra da vida, que sempre existiu. Quer dizer, aquele que era mesmo Deus. Nós a ouvimos e vimos, nossos olhos a viram e nossas mãos tocaram. Em outras palavras, ele, Jesus Cristo, era Deus e encarnou. Ele não era apenas um ser que não era corpóreo, mas ele tomou o corpo de homem, como homem viveu entre nós, e nós convivemos com ele, e estamos certos de que ele era um ser humano, como nós somos seres humanos. Eu entendo que isso é um mistério. Ele era Deus, mas ser humano ao mesmo tempo, sim. É um mistério para nós isso. Mas Jesus, ele, Deus em Cristo, se tornou completamente humano. E é por isso que a vida dele tem valor. Se ele se mantivesse sendo Deus, de que valeria não ter pecado? Ele não pecou como ser humano. E por isso o fato de não ter pecado foi valoroso, tem valor. Porque como ser humano, ele não pecou. O Cordeiro, sem culpa, sem mancha alguma, ele cumpriu a lei. Um Cordeiro sem mancha, oferecido em sacrifício pelos pecados dos homens. João está querendo dizer que Jesus não era apenas um ser espiritual e não corpóreo, mas ele era a verdadeira encarnação, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. O apóstolo Paulo nos fala que Jesus é a revelação visível de um Deus invisível. Essa para mim é a melhor definição de Jesus Cristo. Ele é Deus se mostrando. Ele é o Emanuel. E o que é o Emanuel? É o Deus conosco, é Deus na terra, que tomou a forma de homem. João estava querendo dizer que nisto, na encarnação, estava revelado o amor de Deus. Foi a maior demonstração, como já foi falado aqui hoje, a maior demonstração do amor de Deus foi a encarnação em Cristo, de Cristo nessa terra. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz, olha, nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque como nós, ele foi um ser humano, e ele nos conhece. Então podemos chegar sem medo à sua presença, que ele sabe quem nós somos, porque ele foi um de nós. E lá, na presença dele, encontraremos graça. Por quê? Porque ele sabe quem sou eu. Ele conhece todas as minhas fraquezas, porque ele experimentou a vida que eu experimento. Ele sofreu as tentações que eu sofro e que você sofre. E é por isso que tem valor tudo isso. Então João está querendo dizer, olha, Jesus foi a expressão máxima do amor revelado de Deus. Deus se deu em amor por nós em Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Filipenses,
ele nos fala sobre o que o amor é capaz de fazer. Filipenses capítulo 2, o que o amor de Deus foi capaz de fazer. Quando Paulo vem falando sobre o amor entre os irmãos, o amor que os unia a Cristo, que unia entre eles, que os unia como cristãos, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a mesma natureza de Deus. Vejam, ele tinha a mesma natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu até a morte, e morte de cruz. E como ser humano, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. É exatamente o que João está querendo dizer. Jesus foi ser humano, sim, e eu toquei nele, carne e ossos, como eu, exatamente igual a mim. Paulo nos diz o que o amor é capaz de fazer, o que o amor de Deus foi capaz de fazer. O amor é capaz de abrir mão de si mesmo para abençoar. E foi o que Jesus fez. Ele abriu mão do que ele era lá com Deus, com o Pai. Ele era o próprio Deus. Ele abriu mão da sua divindade e se tornou homem, simplesmente por nos amar. Nenhum outro interesse ele tinha. O interesse era só por amor, só por nos amar. O amor deseja aproximar-se para sentir o que o outro sente. Foi assim que Deus nos amou. Ele nos amou e em Cristo se aproximou de nós para sentir o que nós sentimos. E é assim que nós também somos encorajados por Paulo a amar uns aos outros, nos aproximar uns dos outros. Não dá para amar de longe, sabe, gente? Tem que se aproximar, tem que sentir o que o outro está sentindo, tem que perceber bem de perto o sentimento do outro. E Jesus fez isso, e Deus em Cristo fez isso. O amor faz isso apenas com o interesse de abençoar, de trazer chance de uma nova vida acontecer. Foi exatamente o que Deus queria fazer conosco. Ele aproximou-se de nós, abriu mão de sua divindade, por amor, aproximou-se de nós para nos conhecer, conhecer os nossos sentimentos, sentir o que nós sentimos, por amor. E Ele, por amor, queria nos dar uma nova chance de a vida verdadeira acontecer em nós. Isso é o amor de Deus. E João diz: olha, eu vi isso, eu percebi isso. João diz: eu toquei nessa bênção. E ele era igual a mim, igualzinho a mim. Ele sofreu todas as lutas, as agruras, as dores. Jesus sofreu como eu e você sofreríamos se estivéssemos lá. Ele sentiu as mesmas dores. Eu já ouvi alguém dizer: para um Deus é fácil ser crucificado. Isso não é verdade. Ele sentiu as mesmas dores que eu sentiria se estivesse lá. Jesus morreu como qualquer ser humano morreria se estivesse lá. Ele perdeu sangue suficiente para morrer. Ele morreu por perda sanguínea. Não foi por acaso. Como qualquer um outro ser humano, se estivesse lá, morreria. Só que Jesus morreu não pelos pecados dele,
porque ele não tinha pecado. Se ele tivesse um pecado, não serviria. Não serviria. Não seria um inocente. Não cumpriria a lei, o cordeiro sem mancha, o cordeiro perfeito. Mas ele não pecou. O inocente pelos culpados, para que nós tivéssemos a chance de viver uma nova vida. E nós precisamos entender isso. Na verdade, essa é a nossa Páscoa. Então João nos mostra a razão que o levou a escrever a respeito da verdade da encarnação. Voltando agora à primeira carta de João, ele diz, olha, é por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco. João diz, eu estou contando a vocês isso, para que vocês estejam unidos comigo, assim como eu estou unido com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. João está dizendo, eu quero caminhar com vocês, unido em amor a vocês, no amor que a fé produz. Vamos ter então, se vocês crerem, a mesma fé, e estaremos unidos pela mesma fé. É por isso que eu estou anunciando a vocês, porque eu quero caminhar com vocês, unido com vocês, com o Pai e com o Filho. E juntos nessa mesma fé, caminharmos em amor. É por isso que eu estou contando a vocês, a respeito do que eu vi, ouvi e toquei. E aí nós vemos a igreja de Cristo, não é? João diz, como é bom caminharmos com as pessoas que têm a mesma fé. Como faz bem para a gente andar com as pessoas que têm a mesma fé, que creem no mesmo Deus, que creem no mesmo Cristo, que percebem o amor de Deus por nós. Como é bom caminhar com pessoas da mesma fé. Mas João diz ainda, eu também estou contando a vocês isso, para que a minha alegria seja completa. Ele diz, olha, a minha alegria, a alegria que eu sinto por crer e por saber quem é Jesus Cristo, ela só será completa quando eu puder transmitir para vocês isso. Ela só será completa quando eu puder transmitir a razão da minha alegria para os outros. Só será completa a minha alegria quando eu contar isso para outros e ver outros crendo. Ver outros também gozando da mesma alegria que eu gozo. Aí sim, a minha alegria estará completa. E eu estou contando a vocês por isso. Eu quero completar a minha alegria vendo a alegria de vocês. João está dizendo que aquele que ama não vive uma alegria completa se não levar a razão da sua alegria para outros. Se não contaminar outros com essa alegria. Se não sentir que outros também se alegraram pela mesma razão que você se alegra, por Jesus. Olha como nos faz bem transmitir essa mensagem maravilhosa de Cristo para outras pessoas. A nossa alegria se completa. Esse é o sentido da nossa Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa para os cristãos. É trazer à memória dos cristãos duas verdades importantes. A primeira, a encarnação de Cristo. A revelação do amor de Deus aos homens. Em Cristo, Deus se tornou ser humano. E vivendo como um ser humano, pôde revelar todo o seu amor para todos os seres humanos. É a primeira razão. O primeiro motivo de celebrar a Páscoa é lembrar disso. E a segunda verdade importante é lembrar também da missão que nós temos, que é de fazer com que outros, levar a outros a razão da nossa vida, Jesus Cristo, para que a nossa alegria seja completa. Esta é a razão desse cerimonial. Os cerimoniais sempre tinham uma razão.
Deus, ao instituir cerimônias, não foi para que houvesse um rito, mas para que, observando a cerimônia, as pessoas se lembrassem do que Deus havia falado, do que Deus havia feito. Então, todas as festas judaicas existiam para trazerem à memória do povo quem era Deus, quem era o Deus a que eles seguiam. Por quê? Porque eles tinham muitas razões para se esquecerem. E nós hoje também temos. Nós temos muitas razões, são muitas coisas que chamam a nossa atenção no nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas responsabilidades diárias. Tiram a nossa atenção e muitas vezes nos fazem esquecer do que nunca deveríamos esquecer. Então os cerimoniais são para nos lembrar. E a Páscoa é para nos lembrar. Jesus é o Deus encarnado. É a revelação do amor de Deus para nós. Deus se fez completamente homem e viveu entre os homens. João viu e tocou nele, e eu acredito em João. E a segunda coisa, para me lembrar que eu fui salvo, não só para mim, mas para fazer o que Deus quer que seja feito nessa terra, para testemunhar com a minha vida, para ser com a minha vida. Havia uma estátua em Roma, se não me engano em Roma, em que era a figura de um Jesus, só que na guerra, uma das bombas jogadas perto quebraram os 2 braços. E a estátua não tinha braços, e não se encontrava mais os braços dessa estátua para completá-la. E aí uma das pessoas que idealizaram a estátua foi lá e colocou embaixo da estátua uma inscrição que disse assim: ele só tem as nossas mãos. Nós somos as mãos de Deus. Ele faz a sua obra na terra através de nós, dos cristãos, daqueles que dizem e creem nele, daqueles que têm fé real, verdadeira. Nós somos as mãos e os pés de Deus. Nós fazemos Deus andar sobre a terra e levar a sua palavra a pessoas. Ele só tem as nossas mãos. Que a Páscoa nos lembre disso. Nos lembre disso. E como o Dirceu falou, muitas vezes nós supervalorizamos a morte de Jesus durante a Páscoa e esquecemos um pouco da ressurreição. Né? Eu entendo que na morte de Cristo, Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele nos trouxe o perdão. E é interessante entendermos que Ele pagou os pecados de todos os seres humanos, não foi somente dos crentes, mas de todos os seres humanos. O pior delinquente que você acredita que é nessa terra, teve seus pecados pagos por Jesus Cristo. Ele esteve na cruz por ele também. Então todos os pecados estão pagos. Jesus pagou. Agora a grande verdade é que só vai usufruir desse perdão aqueles que creem. O que nós precisamos levar para as pessoas é isso: creiam. Creiam nele e confiem em seu amor. Somente isso. Creiam em Jesus e confiem em seu amor. E aí nós somos salvos. A morte de Cristo perdoa o nosso pecado. A ressurreição de Cristo nos traz a esperança de salvação, de vida eterna, de ressurreição. E sobre a ressurreição eu ouvi, não sei se vocês já ouviram isso, uma ilustração muito interessante. Eu vou tentar resumi-la para vocês, aqui ela é longa. Sobre a ressurreição. Disse que alguém tentou entender
quem tinha o maior poder sobre a terra. E chegou para o ferro e disse: você é o mais forte da terra? O ferro falou: olha, eu sou muito forte, mas não sou eu não. Mais forte é o fogo. O fogo, quando chega perto de mim, me derrete. Foi perguntar ao fogo: fogo, você é o mais forte mesmo da terra? Ele fez: olha, eu sou bem forte, mas não sou o mais forte. A água é mais forte que eu, porque a água me apaga. Água, você é a mais forte da terra? A água falou: olha, eu sou muito forte, eu penetro em qualquer lugar, mas mais forte que eu é o sol. O sol me evapora. Sol, então é você o mais forte da terra? O sol responde: olha, eu realmente sou muito forte, mas não sou eu não. Mais fortes são as nuvens. Elas me cobrem e eu não ilumino mais a terra quando elas me cobrem. Nuvem, você é a mais forte? Olha, eu sou bem forte, eu ando pelo universo inteiro, mas mais forte do que eu são os ventos. Os ventos me levam para onde querem. Fazem comigo o que querem. Vento, então você é o mais forte. E o vento fala: não, não sou eu. Mais fortes são as montanhas. Elas me dividem ao meio. Eu, quando bato nelas, elas me dividem ao meio. E esse homem vai até as montanhas e fala: vocês são os mais fortes. E a montanha fala: olha, eu sou muito forte, mas não sou eu. Mais forte é o homem. O homem vem com máquinas e me devasta toda a minha plantação, tudo que está plantado sobre mim, me escava e tira parte de mim sempre. Mais forte é o homem. Ele foi e disse: agora encontrei o mais forte. Homem, você é o mais forte. O homem falou: eu sou muito forte. Eu consigo controlar muita coisa nessa terra. Mas tem alguém mais forte do que eu. E quem é? Mais forte do que eu é a morte. A morte é mais forte. Quando ela me abraça, eu não escapo. E o sábio foi até a morte e falou: você então é a mais forte. A morte fala: eu sempre pensei isso. Eu sempre pensei que eu era a mais forte. Eu abracei Abraão e ele morreu. Abracei Isaac, Jacó, abracei Moisés, abracei Davi, abracei todos os profetas e nenhum deles escapou de mim. Mas um dia eu abracei um homem e ele me venceu. Esse é o forte. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele me venceu. Eu achei tão interessante isso. A gente começa a olhar para a ressurreição, né? E o que ela nos trouxe. Ele é o forte. Jesus é o forte. Deus é o forte. Porque ele venceu aquilo que nos vence, que é a morte. E em Cristo e em Jesus, nós também vencemos a morte. Porque nós ressuscitaremos para a vida eterna, para sempre. A morte não nos vencerá. Como Disseu falou, a morte eterna é a separação eterna de Deus. E quando cremos nele e confiamos em seu amor, nós vencemos a morte. Não permanecemos no túmulo como ele também não permaneceu. Como ele, nós ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança. É essa esperança que a Páscoa traz para cada um de nós. Que esta seja a sua Páscoa, que esta seja a minha Páscoa. Tudo o mais que acontece nesses dias de Páscoa, os presentes, os ovos de Páscoa, a animação das crianças, a comunhão das famílias no domingo de Páscoa, tudo isso é muito bom. Isso faz bem, é gostoso.
Mas isso não é a nossa Páscoa. É bom que isso aconteça. Faz bem para a gente. Mas não é a Páscoa. A Páscoa é Jesus. É isso que é a Páscoa. A gente sabe que, infelizmente, o ser humano ele é assim, né? Ele tenta em tudo tirar suas vantagens. Então virou um momento comercial de vendas e promoções de ovos e Páscoas e, né, um meio de vida para muita gente. A gente sabe que se tornou uma coisa assim, mas nós cristãos precisamos ter em mente que não podemos nos deixar vencer por isso, sabe? Não podemos deixar que isso tome conta da nossa Páscoa. Não estou dizendo que eu sou contra essas coisas, não. Eu presentei meus netos com ovos de Páscoa, né? Ovos de Páscoa não, ovos de chocolate, que também tem nada a ver com Páscoa, né? Que são gostosos. A gente almoça junto no domingo com a família. É bom fazer isso. Mas a nossa Páscoa é Jesus. Deus se tornou homem e viveu entre nós somente por nos amar e para nos salvar. A morte de Cristo nos traz o perdão. A sua ressurreição acende a luz da esperança. E nós passamos a ter esperança da vida eterna. Essa é a nossa Páscoa. Que essa seja a sua Páscoa também. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou contar a história do meu povo, o povo de Israel. Há muito tempo atrás, nós éramos escravos, lá no Egito. Muita dor, muito sofrimento. Nós éramos escravizados pelo faraó, mas a gente sempre ouviu que o Senhor iria nos mandar um libertador. E Deus enviou um homem, chamado Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Mas o faraó não deixava o nosso povo ir. Moisés ia até o faraó e falava: faraó, deixa o meu povo ir. E o faraó, não. Ao contrário, vocês vão trabalhar mais, muito mais. E continuávamos sendo escravizados. Moisés voltava ao faraó: deixe meu povo ir. E o faraó não deixou. Até que então Deus envia 10 pragas. Era rãs, era água se tornando sangue, piolhos, gafanhotos. As luzes se apagaram, virando trevas. As pedras caindo do céu, pestes, dores. E nunca, em nenhum desses momentos de praga, o faraó deixou o povo ir. Então Deus avisou que mandaria mais uma última praga. Naquela noite, as famílias deveriam se reunir, se juntar às famílias pequenas e fazer uma ceia, um jantar. Mas tinha algumas orientações para esse jantar. Era preciso escolher um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito. Sacrificar esse cordeiro e o seu sangue, passar nos umbrais das portas, porque naquela noite o anjo da morte passaria por todo o Egito, e nas casas que haviam esse sangue nos seus umbrais, o anjo da morte não entraria, e ali não haveria morte dos primogênitos. E foi isso que aconteceu. Naquela noite ceiamos rápido, pão sem fermento e ervas amargas, para a gente nunca esquecer da amargura que foi viver no Egito. E passamos o sangue nos nossos umbrais. E naquela noite, o anjo não passou nas nossas casas, que haviam esse sangue. E então, no dia seguinte, que isso aconteceu, o faraó nos deixou ir. Vão e adorem a esse Deus. Essa história é a nossa primeira Páscoa. E Deus falou: façam isso de geração em geração,
contem a história daquilo que eu fiz por vocês. Libertei vocês da escravidão. Mas essa história a gente vai ver também muito lá na frente depois. Do cordeiro limpo, sem defeito, que deveria ser sacrificado para nos libertar de todo escravo, de toda escravidão. Muito tempo depois, a gente sempre ouviu falar também de um rei que viria para nos salvar. E ele chegou numa linda manjedoura, simples, humilde. Seu nome? Jesus. Mas como um rei nasceria numa manjedoura? Mas ele estava lá. E foi crescendo, dia após dia, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Começou o seu ministério, fez sinais e maravilhas, e curou muita gente. Falava palavras bonitas, e por onde ele passava, havia uma multidão que o seguia. Na última cidade que entrou, as pessoas cantavam gritando e dizendo: Hosana, Hosana é o que veio em nome do Senhor. Mas esse foi um dos últimos momentos de Jesus aqui na terra. E esse Jesus, esse Cordeiro, nós discípulos tivemos o privilégio de estar com ele. A Páscoa era assim celebrada dessa maneira. Lembrando do momento do Egito, nós tínhamos uma tradição da Páscoa. Nós, discípulos e o povo nessa época, nós comemorávamos a Páscoa com o Cordeiro para que lembrássemos dessa época do Egito. Mas como tivemos o privilégio de viver com Jesus, nós tivemos um jantar com ele, celebrando a Páscoa ao lado do próprio Cordeiro, ao lado de Jesus. Nesse dia, nós nos sentamos ao lado dele, na mesa, e pudemos comemorar a Páscoa junto com ele. Só que lá, ele nos ensinou uma nova maneira de comemorar a Páscoa. Não era mais aquela tradição que nós vínhamos seguindo do Egito e lembrarmos daquela história. Jesus ele nos mostrou uma nova tradição para seguirmos daqui em diante. Ele nos ensinou que aquele corpo seria dele, que aquele sangue seria dele. Ele nos ensinou sobre o sacrifício que ele faria. E aquela foi a última ceia ao lado de Jesus. Depois disso, depois da ceia, Jesus ele nos chamou ao monte para orarmos com ele. Nós acabamos adormecendo. Mas quando acordamos, vimos Judas. Judas chegou com guardas do palácio. Judas trouxe os guardas para entregar a Jesus. Judas traiu Jesus. Judas enganou a Jesus, a quem tanto amou e orientou. Judas trouxe os guardas para prendê-lo. E então, os guardas levaram ele ao palácio, levaram Jesus a Pilatos. Lá, Jesus foi zombado, Jesus foi maltratado, ele foi chicoteado, Jesus foi humilhado das piores maneiras que você pode imaginar. Foi isso que aconteceu. E nós, discípulos, nós fugimos com medo de sermos reconhecidos como discípulos dele. E Jesus, enquanto isso, estava sendo humilhado, e a população, a multidão, gritava: crucifica-no! A população queria que Jesus fosse crucificado ao invés do ladrão Barrabás que estava lá do lado. E foi isso que aconteceu. Os soldados levaram Jesus para o Monte do Calvário, onde lá ele foi crucificado. Nós, discípulos, estávamos arrasados. O que seria de nós, discípulos, sem um mestre para nos comandar, sem um mestre para nos ensinar? Nosso mestre estava crucificado, o que ia acontecer conosco? Não sabíamos. Mas nós sabíamos de uma coisa, nós sabíamos que isso era para um propósito muito maior. Jesus já havia nos dito tantas vezes sobre esse sacrifício que ele faria. Jesus já havia nos explicado que esse sacrifício era para salvar todos nós. Um peso que só ele podia suportar. E lá foi um momento que nós discípulos vimos Jesus sofrer como nunca tínhamos visto antes. Foi um momento em que Jesus ficou mais distante de Deus que ele já esteve e foi um sofrimento imenso para ele e para nós. Mas lá então ele disse: está consumado. E então que Jesus disse, está consumado, ele inclinou a cabeça e ele entregou o Espírito. Jesus estava morto. E assim, eu acordei domingo cedo de manhã e fui levar óleos e perfumes, como tradição, para o túmulo de Jesus. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei muito assustada, porque a pedra não estava mais lá.
E então eu olhei para dentro e vi apenas os lençóis e os linhos que estavam lá. Jesus não estava mais lá. Então eu fui correndo chamar Simão Pedro e outros discípulos para verem o que tinha acontecido, porque Jesus não estava mais lá. Então eles viram e eles creram, eles entenderam o que tinha acontecido e foram embora para casa. Mas eu não tinha entendido. Então eu sentei na frente do túmulo de Jesus e eu comecei a chorar, porque meu Senhor não estava mais lá e eu não sabia onde o tinham colocado. Então assim eu levantei, olhei para trás e eu vi 2 anjos. Eles estavam vestidos de branco e brilhando, um na cabeceira e outro aos pés de onde Jesus estava. E então eu virei para trás e eles me falaram: mulher, por que choras? E eu falei: levaram meu Senhor e eu não sei onde ele está. Então, assim que eu virei para trás, eu vi Jesus. Só que eu não o reconheci. Então, ele me perguntou: mulher, por que choras? Por quem você está procurando? E eu disse: levaram ele. Se você souber onde está, me fala que eu vou ir buscar ele. Então, assim que eu disse isso, Jesus disse: Maria. E eu reconheci imediatamente. Então eu disse: mestre, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte.